Bom dia, Osana. Bom dia, Hoje o mamãe. Bom Daniel dia, está com Francisco. frio. Bom dia, Daniel. Bom dia, Francisca. Bom dia, Laís. Bom dia, Camila. Bom Leila, dia. bom dia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia. Lilian, bom dia. Que bom, bom dia Vai todo embora, mundo. tá? Tael, bom dia. Então, vamos começar, gente? Já temos Camila. um bom aí. Cadê mais carinho? Tem mais gente entrando aí, não? Então, vamos lá. Começando novamente o nosso estudo, né? De domingo. A gente fica já com saudade do domingo, não fica? Não é? Porque é uma maneira da gente estar encontrando, né? E fica legal aí, a gente sozinho em casa, né? A gente tem que agradecer muito, né, essa questão da gente poder se comunicar pela internet. Imagina há 100 anos atrás, quando deu a pandemia da gripe espanhola, né? Apesar de que as pessoas também não tinham tanto cuidado, né? Na verdade, hoje a gente tem tecnologia, né? Então, mas o homem continua a mesma coisa, né? Talvez a gente já tenha passado por uma pandemia e não aprendeu. Agora está tendo que levar outra para aprender. Então, provavelmente, então a gente já enfrentou outros momentos e naquele momento a gente não foi muito capaz de absorver, né, o ensino maior que isso dá. Quem sabe agora a gente pode tomar um rumo melhor com o conhecimento espírita nas mãos, né? Isso pode fazer Mesmo uma assim, ainda grande estamos diferença. muito penitentes, né, Daniel? Verdade. Ainda estamos muito problemas. A gente está custando a dar conta, né? Então, nós conversamos no final da semana passada, dizendo até que é sobre a mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, né? A gente terminou falando isso, que a gente iria realmente precisar hoje de falar para o estudo que nós temos, né? Então, nós estamos no item 12, né, da parte de Espiritismo faz milagres. A gente vai concluir essa parte aqui agora, já tentar iniciar o outro item, que é Deus faz milagres, faz Deus milagres, né? Então, aí a gente vem aqui colocando aqui sobre o consciente e o inconsciente. A gente viu aqui nesse parágrafo 12, agora a gente vai fazer a leitura, a questão do fenômeno espontâneo e do fenômeno provocado, né? O que isso pode estar sendo analisado, né? Então, vamos ler o item 12, quem já começa a ler para nós, né? Para a gente já entrar direto no assunto. Quem vai se habilitar, porque senão eu vou ler. Vou Pode parar ler. de esperando, perdendo tempo, ninguém fala nada. Pode falar. Não, pode ler minha vez também. Item 12. Características dos milagres. Na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com que eles se dão e que, em regra, são as que neles menos pensam. Existem alguns que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, ele age com conhecimento de causa, de que resulta a classificação de médiums conscientes e médiums inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados incrédulos, que assim praticam o espiritismo sem o saberem nem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos têm capital importância,
visto não se poder suspeitar da boa-fé do que os obtém. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto em outros é provocado pela ação magnética. E esses fenômenos resultem ou não de um ato da vontade, a causa primeira é exatamente a mesma, e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem coisa alguma de sobrenatural. Por conseguinte, não fazem nenhum milagre. As próprias curas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, já que resultam da ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico. Suas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. O epíteto de taumaturgo, dado a certos médicos pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, é, pois, totalmente impróprio. A qualificação de milagres atribuída por comparação a esta espécie de fenômenos somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter dele. Bom, na classificação que a gente fez na semana passada, né, a gente viu o quê? Que milagres, eles não existem, né? E é puramente algo explicável, né? Que está dentro de leis, não foge às leis naturais, portanto, não há nenhum fator sobrenatural, né? A gente vê aqui a ação de médiuns conscientes, né, nos fenômenos, e médiuns inconscientes. A maior parte agem sem perceber que estão fazendo fenômeno, né? Acontece muitos fenômenos que nós nem definimos como fenômeno, estão acontecendo as coisas, né? São inconscientes, são pessoas que estão agindo sem perceber, né? Por isso, acho que isso está dentro da natureza comum, né? Que poderia se dar, e realmente está na natureza comum. Nem a mediunidade foge aos conceitos da natureza, das leis naturais. A mediunidade não é nada de sobrenatural, né? Então, existem muitos médiums sem o saberem, né? Eles são médiums por naturalidade, por isso que não dão crédito aos conceitos espíritas, porque isso são fatos comuns na sua própria vida, né? Ele cita aqui o sonambulismo, né? Que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto em outros é provocado pela ação magnética, né? Faz a comparação. O sonâmbulo ele pode ser uma criatura que age sem ser por sua vontade, ele puramente por ação natural, né? Sem ter participação. Então, acontecem os fatos sem ele estar provocando, e há aqueles que, por ação magnética, provocam, né? Que pode ser provocado, né, numa situação. O que é um sonambulismo? É um estágio de êxtase, né? É um estágio provocado pela ação do espírito com o organismo, né? Em que a gente tem plena interatividade com o corpo, né? O médium tem essa interatividade. Aquele que à noite levanta, né? Aquele que caminha sonambulicamente, ele faz involuntariamente, é como o espírito estivesse em dois planos, né? Utilizando um corpo em um plano, né? E as ações num plano espiritual. Então, ele conduz o corpo até por questões do sonho, né? Então, por isso que é sonâmbulo, né? Sonho, vem de sonho. Então, aquele que está vivendo uma ideia espiritual, onde ele está, um pensamento, ele conduz o corpo para aquela situação, né? Isso é involuntário,
é natural nele acontecer, né? E por ação magnética enquanto é provocado. Por exemplo, numa situação mediúnica também, né? Quando o indivíduo pode, num momento, ser médium, né? de contato com os espíritos, aquilo ali provocar uma situação inteligente, né? Permitindo que a espiritualidade possa intervir, né? na comunicação, né? Sonambulismo, na verdade, todos nós temos um pouco. Nós não somos assim distante de uma interferência de nossas vidas espirituais no corpo físico, no dia a dia. Todos nós temos isso, né? Quando dormimos, por exemplo, e entramos num estado de meditação, a gente pode ter uma ação conduzida pela nossa própria mente, né? O corpo, conduzir o corpo até determinados fins ou ações, né? Há muito medo, né, de quem é sonâmbulo, pular a janela, sair correndo pela porta, vai embora, né? Tem que ser vigilante, né? Alguém sabe que o outro é sonâmbulo, tem que ficar de olho, porque isso pode acontecer, né? A pessoa... Agora, vocês já pararam para pensar para que serve o sonambulismo? Sonambulismo, desde quando eu pensei que tinha uma utilidade. Pois é, eu fico pensando também. Como que é o médium sonambúlico? Você já viu manifestação de um médium numa mesa, um médico sonambúlico? Qual que é a diferença dele? Eu vou te contar um que você... Eu vou te contar um, te falar um que você foi notícia e vai ser ainda mais notícia agora na televisão, né? O João de Deus. A ação dele é totalmente sonambúlica. Dr. Nelson, a ação dele na cura é sonambúlica. O Nelson, neurologista? Não, Dr. Nelson, Dr. Hansen. Né? Dr. Hansen. Porque tem aquele médico. Mas não é inconsciente? Ele pode ser inconsciente, sim. Ele tem uma certa ação anterior, né, que é provocar a ação, e depois entra no estado inconsciente. Tem uns que percebem, vê acontecer, outros não, né? Então, a provocação, entrar em êxtase, né, em desdobramento... Não, peraí, volta aí, você joga a bomba e depois vaza, peraí. Você falou do João de Deus, mas o João de Deus é um trem que eu não entendo, Daniel, juro pra você, eu não consigo entender como é que a espiritualidade apoiou ele tantos anos, ele fazendo as coisas que ele estava fazendo. Aí entra um assunto, Camila, a mediunidade independe do moral. Olha só nessa parte 11 aí, que a gente leu semana passada, né? Vem exatamente... dizer isso, né? Que os fenômenos aconteciam independentemente da moral, né? Sejam eles bons ou ruins, há uma permissão espiritual por parte da espiritualidade que a gente tem ações. A espiritualidade ela não fica interferindo na sua vida para que você moralmente mude. É claro que eles vão te inspirar, mas eles não vão mudar a sua moral. Agora, nós estamos num estágio evolutivo em que os fenômenos acontecem antes e depois agora, né? Porque antes não se tinha espiritismo, não se tinha a moralidade desenvolvida, eles aconteciam frequentemente. Então, independe das condições moral do médium, né? Claro que a própria natureza ela tem uma manifestação direta dos espíritos nas plantas, nos animais, né? Os espíritos atuam nos organismos inferiores e não existe do animal que ele seja perfeito para que a divindade possa ajudá-lo
possa ajudar a natureza a ser constituída. Igualmente para nós, né? Em estágio da razão, que nós nos encontramos, do pensamento, da inteligência, mesmo assim, a espiritualidade está conosco, ela está amparando a todos nós. Então, a responsabilidade de condução da mediunidade é extremamente nossa. A espiritualidade, ela aproveita condições que na Terra existem para transferir. Como tinha lá o companheiro João de Deus, em condições de fazer curas, ele veio para uma missão dessa, né? Existe uma diferença. Ele caminhou pelas ilusões que ele tem, ao invés dele fortalecer os dons que estavam recebendo. Isso é com todos nós, né? Quantas pessoas utilizam a inteligência, as habilidades que têm para o mal, né? É como se fosse uma faculdade, quer dizer, são as nossas faculdades, não mediúnicas, mas as nossas condições espirituais que são permitidas a ação nossa em plena sociedade. Então, seja boas ou ruins, a gente está agindo dentro delas. Entendeu, Camila? Ou não? Camila? Eu acho que o João de Deus... Eu até entendo, mas eu não concordo. O João de Deus, ele fez o bem para muitas pessoas. Muitas pessoas se beneficiaram. E mesmo o mal que ele fez, que a gente enxerga como mal, né, é um bem, é uma forma da gente saber, né, distinguir, né, da gente saber da importância de estudar para entender tudo aquilo ali, né, do conhecimento. Porque a maioria das pessoas que ele foram, né, e confiaram cegamente, é aquela fé cega que a gente sabe. Ninguém foi ali com conhecimento do espiritismo buscar alguma coisa. O recurso que a espiritualidade tinha, eles usaram. Eles usaram o recurso que existia de prontidão, né? Eles fizeram o trabalho deles, porém, o médium não fez o dever de casa. Então, a espiritualidade não deixa de ajudar porque o outro está errando. Eles usam meios, igual em outras crenças, por exemplo, a Umbanda, por exemplo, se não tem o espiritismo como tal, nós temos aqui, mas eles têm princípios. Então, em qualquer ordem da mediunidade manifestante, os espíritos agem sim. Eles usam até ambientes não bem formados para tentar incrustar coisas boas ali dentro. É uma missão, né? Como é que a espiritualidade iria, no umbral, resgatar espíritos trevosos em dificuldades? Eles sujeitam as imperfeições daqueles, né, para poder auxiliar. Então, nós não temos que ter uma moral muito elevada para que eles atuem sobre nós. Eles atuam sobre nós como forma de auxílio, independentemente da nossa moral, né? E eles podem usar a nós mesmos como veículo de auxílio ao outro, né? Agora, se você não está desempenhando o seu papel, não está fazendo as suas condições naturais, né? Isso é um problema pessoal, é um problema seu, um problema responsabilidade de ordem individual, né? Entendeu? É isso que é a dificuldade da gente, às vezes, entender, né? Mas a espiritualidade, ela não escolhe perfeição para ajudar. Ela está sempre ajudando. Como é que ajuda um obsediado? O obsediado é totalmente errado, né? Ele tem uma forma de viver errônea, às vezes nos excessos, nos vícios. Então, com isso, a espiritualidade vai abandonar. Não vou desistir desse cara, ele é muito ruim, né? Não vou fazer isso, não. Às vezes, o viciado ali, ele é usado até para a cura de outros que estão no meio. Eles utilizam eles como médiums intermediários
para usar para fazer o bem em torno daquele que está próximo, né? Então, não vamos subestimar as ações da espiritualidade, né? Agora, foi por conta do João, do nosso companheiro lá, né? As ações dele pessoais. Isso ele terá que responder, né? Eu digo o seguinte, que o João de Deus, ele é como se tivessem dado para ele um ônibus muito grande, né? Em que falou assim para ele, olha, você vai para a Terra, você tem um ônibus. Aí cabe muita gente. Lá você põe todo mundo sentado. Aí você vai conduzir. Aí pôs todo mundo sentado dentro do ônibus. Agora, o que ele fez com os passageiros, o que ele fez, ele conduziu o ônibus, levou o pessoal, carregou o pessoal para determinado lugar, né? Mas ele abusou dessa ingenuidade das pessoas que estavam ali dentro. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, na próxima oportunidade reencarnatória, ele às vezes não vai ter nem ponto de ônibus para esperar o ônibus, entendeu? Então, isso é tirado de uma certa forma dele, né, ao reencarnar em outra situação, como aprendizado, entenderam? Ou não, Camila? Sim, racionalmente eu entendo, mas eu não sei. Racionalmente eu não entendo. Daniel, mas deixa eu colocar uma coisa, porque assim, toda vez que eu escuto esse caso, a espiritualidade, como que deixou e não sei o quê. Então, assim, o pessoal, assim, de uma forma geral, liga o fato de que, por fazer eventuais curas, atuar nas pessoas, seja uma espiritualidade evoluída e boa. Sendo que, na verdade, a gente sabe que existem espíritos que sabem lidar muitíssimo, inteligentíssimos, e que usam essa energia para o mal. Então, assim, eles são inteligentíssimos, atuam de forma magnética, atuam fortemente, sabem o que estão fazendo, inclusive fazem cura para iludir as pessoas. E o que eu não entendo é se achar que a espiritualidade que estava ao lado dele seja essencialmente boa. Eu não sei, eu tenho as dúvidas do que seja, entende? Pode até ser que no início esteja sido, e ao ver que a coisa estava descambando, saíram de fora e entraram outra que não é tão boa. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas se essa espiritualidade era efetivamente boa, porque a gente sabe que o outro lado também faz bem feito, ilude de forma muito grande, de jeito que as pessoas usam, pagam, se iludem, né? Porque alimenta aquela ilusão delas. Na verdade, Stael, existem são as condições naturais das posições que nós nos encontramos. Existe o indivíduo necessitado, existe um médium, existem os espíritos próximos ao trabalho que o médium opera, faz, inclusive cura, são médiums mais rústicos, né? Porque despendem muito ectoplasma, né? Princípios vitais, né? Então, precisa ser um médium de organismo, porque a mediunidade se radica no organismo, né? Então, para despender energias celulares, que são o ectoplasma, tirando das células o ectoplasma de princípio vital, para operar isso. Então, é um laboratório grosso, é um laboratório grosseiro. Então, como ele tinha essas condições, isso gerava uma produção de energias que facilitariam a projeção no doente, né? Então, antes disso, na espiritualidade, existe uma gradação de espíritos mais próximo ao fenômeno, ao médium, que cada gradação acima é mais perfeita. Então, uma ação do mais perfeito, ele vem usando todos os intermediários
até chegar àquele que está mais próximo à situação do médium. Então, não é um espírito só que vem das alturas e opera a situação que está presente na mediunidade de tal médium, né? Então, o que acontece? As ações vêm por transmissão. É igual nós fazemos sentido inverso. Eu vou conversar com Deus. Eu tenho condição do meu pensamento ir a Deus diretamente? Não. Então, o que eu uso? Eu uso intermediários. Eu não sei fazer uma prece, então eu peço para alguém, faz uma prece para mim, por favor, que eu não sei nem como começar. Quer dizer, quando você pede para alguém, aquilo já é uma prece. Você está pedindo com sinceridade. Diz assim, Leila, faz uma prece para mim, eleva o pensamento para mim. Eu já estou pedindo para a Leila, eu estou fazendo uma prece para a Leila. A Leila vai interferir com os mentores que ela tem uma facilidade, né? E esses mentores vão intervir para ela por outra transmissão para planos mais altos. E assim, consequentemente. Porque nós não temos o domínio de chegar e, eu estou com Jesus, eu vou direto a Jesus, né? Não, eu posso me introspectar em Jesus, mas usando intermediários, né? Através da prece, através da oração, do meu pensamento, do meu desejo, isso ganhar força. Na espiritualidade, ela usa esse sentido inverso. Então, ela vem auxiliando a nós através de intermediários até chegar na condição grosseira que nós estamos. Por isso que, às vezes, você vê certos médiuns mais grosseiros trabalhando na área, né? Então, pessoas que estão muito próximas à materialidade, às condições de vida, tanto vou citar um caso aqui que foi em Palmelo, né, que foi o médium Dr. Ricardo, que dava comunicação através eu esqueci o nome do médium, São Antônio. Esquecer Antônio é duro, né? O São Antônio era um pedreiro, tá? Ele era um pedreiro. Sabe como que ele operava? Ele operava com uma machadinha. Ele usava uma machadinha. O médium usava as condições que ele tinha. E outra, sabe o que ele fez? Ele estava usando o capital para construir 2 hotéis em Palmelo, na região. Porque com a condição assim, de se enriquecer. Aí o Chico falou, né, que a mediunidade dele era relâmpago. Né? O que é relâmpago? O relâmpago queria passar logo, queria parar, porque quando a pessoa exagera, uma hora ela cai no buraco, né? Ela cai na situação, como o João de Deus caiu, outros caíram, né? Aquele Edson, ele levou um tiro, né, de bala perdida, porque também estava caminhando errado, a mediunidade. Quem é o Edson? Edson, ele era do Nordeste, né? Edson, esqueci o sobrenome dele. Então, ele tinha uma faculdade excepcional. Então, o que aconteceu com ele? Ele levou um tiro, né? Então, um dos que fizeram um bem bacana e foi até o fim na missão dele foi Zé Arigó. Até parece que tem um filme aí, né? Que está sendo feito, ou já fez, não sei, que está para lançar. Com essa pandemia, eles não lançaram. Mas engraçado, Zé Arigó, na época que ele atuava, já era adulto. Houve rumores também sobre esse tipo de coisa que ele receber dinheiro, essas coisas. Não sei se é verdade, não procurei saber nem nada, mas na época que ele atuava, pouco antes dele morrer, né, de acidente, ele morreu de acidente, houve rumores de que ele também estaria se desvirtuando. Se beneficiando? Não, mas eu não soube disso, não. O Daniel... É muito difícil acontecer a firmeza até o fim. Nós somos assim. Pode notar, eu sou médium na casa espírita, estou dando passe normal, mas vai lá na minha casa, vai na minha vida para ver se eu estou bem. Vai olhar a minha vida pessoal com quem eu convivo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Se for escolher, só um pouquinho, Francisco, se for escolher, gente,
ninguém dava paz. Não pega ninguém, né? Não salva ninguém, ninguém pode dar paz. Nem palestra. Nem palestra. Pode falar, Francisca, desculpa. Você fala que não pratica, né? Deixa eu te perguntar sobre o médium sonambulismo. E aí veio todas as histórias dos médiums que não usam, né, a mediunidade para o bem. E a minha questão é o seguinte, na verdade, a minha questão é um compromisso, né? Quando você está no plano espiritual, você vem com um compromisso. E lógico que você vem com um compromisso para o bem, né? É porque eu estou em cima ainda da questão da Camila. Você vem com um compromisso para o bem. Não vai, a espiritualidade não vai permitir que você seja um médium ostensivo para fazer o mal. Você vem para o bem. Só que aqui você faz a escolha, né? Você termina caindo. A gente tem um caso desse nos Mensageiros, né? No livro do André Luiz. E aí a minha questão é a seguinte: aquele médium que vem com a mediunidade do sonambulismo, por exemplo, mas ninguém observa que vai levar para o outro lado, não dá atenção para isso. A criatura desde criança é médium, sonambúlico, e de repente ele vai manifestando essa mediunidade de uma outra forma, mas como tem as questões religiosas, assim, eu estou pegando exemplos, né? E aí há o desequilíbrio, né? Então, assim, esse desequilíbrio chega a afetar o corpo físico, ter doenças mesmo mentais, como desequilíbrio psíquico, né? E vai passar a vida inteira. Como que se ficaria isso? Porque a pessoa nega essa mediunidade, né? Busca sempre o auxílio da medicina, né? Do psiquiatra, e toma os remédios e tudo. E a coisa fica muito evidente porque os remédios, cada vez que toma o remédio, ele para, né? Então a coisa vai piorando, os remédios vão ficando sem efeitos e tudo mais. Essa pessoa vai passar, imagina, vai passar a vida inteira dela nessa briga, negando isso. A minha pergunta é o seguinte: como que ficaria isso no compromisso espiritual? Entendeu? Com a espiritualidade. Com o médium, né? Você fala. Com o médium, com a pessoa. E também a família, né? Porque se a família também não nega também isso, eu acho que, no meu entender, tem todo um conjunto ali que está compromissado com isso. Porque é muito sofrimento, viu? É muito sofrimento. Você diz com relação, assim, não aceitar pela família... Negar e vai piorando, né? Vai piorando. Tem crises. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço que ela tem crise que às vezes fica 2 dias numa coma, com todos os pais para o hospital, fica em coma, mas está tudo funcionando e os médicos não entendem por quê, que a pessoa não acorda. E de repente tem outras manifestações, faz inclusive consciente, muda. Então você percebe que é realmente são manifestações mediúnicas, que é falado, já, né, é chamado, mas tanto a pessoa como a família nega. Então essa pessoa está sofrendo, a família está sofrendo, e a gente imagina que isso vai até o final da vida. É verdade, a gente tem todo um conjunto, né, de fatos para analisar, né? Todos os médiums, né, têm problemas. Porque tem gente que tem mediunidade e não sabe por que ele tem. Mas ele não está sendo usado isso aqui não é útil para ele, né? Por que ele está tendo essa mediunidade? Por que o indivíduo tão ignorante tem essa mediunidade? Como é que ele vai aproveitar isso? Isso tem sentido? Por que Deus não dá mediunidade somente para quem vai usar bem, somente para quem vai fazer, já sabe utilizar a mediunidade? Ou usar bem ou usar mal, né? Tudo faz, mas pelo menos saber o que tem, né? Saber o que tem. Querer. A gente considera sempre que a nossa vida é só essa, né? E não é. A gente tem um conjunto existencial, é uma vida só, na verdade, porém dividida em capítulos. A gente só está num capítulo, que é a presente existência. O que você está fazendo nesse capítulo com esses dons que eu te dei? E você está ensaiando bem, às vezes uma missão lá na frente, você está começando ela agora, ensaiar com a mediunidade, sutilmente, né? E permitindo com que
haja uma aprovação, inclusive dentro das nossas ações de não aceitação, acaba sendo aprovação, porque quando você não aceita e não pesquisa e não entende, a mediunidade passa a ser até uma situação, um problema para nós, porque como nós não temos domínio do conhecimento sobre ela, acaba isso gerando um sério sofrimentos, né? Mas isso não deixa de ser importante, porque é importante para a próxima constituição à frente que nós temos, né? Nós estamos ensaiando, nós estamos buscando uma conexão com determinados tipos de dons que possivelmente amanhã brotarão efervescência, com condições de trabalhar nela. Igual hoje, uma pessoa faz uma faculdade, mas para que eu fiz essa faculdade? Eu não estou atuando, isso não está me servindo nada agora, né? Só serviu para tomar meu tempo. Mas às vezes essa faculdade que ele fez vai servir para ele lá na outra existência, né? O indivíduo que é um bom engenheiro, que é um bom profissional hoje, que é um bom advogado, é porque ele já militou ontem em alguns parâmetros dessa profissão ou relações de conhecimento que ela nos dá, entendeu? Porque um indivíduo de ética moral, por exemplo, na área jurídica, né, ou qualquer outra área, é porque ele já tem isso nele desenvolvido. Nenhuma faculdade coloca ética e moral na vida de uma pessoa. É a pessoa que coloca essa ética na vida dela, ela que conquista, né? Então, o médium é a mesma coisa. Nós estamos somando. Eu perguntei, por que serve o sonambulismo? Né? Já fizemos aqui um relato de um médium, tal, né, que pode usar a mediunidade para o bem, né, e para si mesmo, né? Quantos ledores de sorte, né, videntes, né? Realmente tem muitos que veem, mas tem muitos enganadores também, que usa de má fé, da crença das pessoas, né, da ansiedade das pessoas. E às vezes uma pessoa dá uma assistência a alguém que está realmente buscando e ele não falou mediunicamente, até auxiliou, ele foi até instrumento, ele pode ter sido inspirado a ajudar, mesmo com o erro dele, da enganação, a ser útil. Então, todos nós somos importantes um para o outro, mesmo que venha de um erro ou de uma fragilidade, né? Isso pode ser útil na vida de alguém. Agora, quem faz o erro é que tem que responder. Existe uma frase seguinte: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que o escândalo venha. Né? Então, realmente, se você faz alguma coisa, prejudica alguém ou beneficia alguém através de uma situação, né? Alguém recebeu, mas qual foi a sua intenção? O que você teve intenção naquela hora em fazer o erro, né? Agora, as pessoas que não aceitam a mediunidade é porque elas estão no estágio de ignorância ainda, né? Então, isso vai permanecer noutra vida. Não está gastando a espiritualidade um estoque de mediunidade com ela, não. É ela que está perdendo o tempo dela. Ela está aprimorando, ela está verificando, ela está tendo uma oportunidade de meditação sobre funções que nós temos na Terra, de auxílio comum às pessoas. Então, quando ele chega num grau desse, ele já tem um certo conhecimento, já tem um certo preparo, né? Ninguém muda da noite para o dia. Então, é uma sequência reencarnatória que nós vamos mudando paulatinamente. Tomara que com o Espiritismo agora nas nossas mãos, a gente comece a agir diferente, comece a melhorar os nossos dons futuros, porque a tendência é aumentar mais ainda as nossas qualificações. Nós estamos apenas ensaiando as condições sensoriais, porque mediunidade é um sensor a mais que nós temos, é um sentido a mais. Vocês acham que nós vamos ficar só com 5 sentidos eternamente? Não, nós vamos ampliar os nossos sentidos. Então, a cada mediunidade, isso vai sendo dado para nós na ampliação. Entendeu? Todo sonambúlico...
já que eu já polemizei a aula, né, só para dar mais uma contribuição, quando vocês falam assim, mas a mediunidade que não é usada, por que vem, né? Eu sou um caso clássico disso, né? Que eu vim com mediunidade, usei muito pouco, ajudei muito pouco, mas eu vejo que, assim, eu sempre pensei que eu tinha utilizado muito pouco, mas depois da morte do meu primo, que foi uma morte, ele infartou com 41 anos, eu vi que várias coisas que aconteceram no passado, elas, de certa forma, serviram para o presente. Porque, assim, a minha família eles sempre foram muito descrentes, assim, de vida pós-morte e tal. Só que minha mãe, ela presenciou muitas coisas comigo, até incorporações. Ela, quando os meus avós morreram, ela recebeu notícia deles, ela recebeu puxão de orelha deles, ela perdeu objetos e depois eles mostraram onde é que estavam os objetos. Então, assim, eu vejo que quando o Cassiano morreu, quando ele desencarnou, todas essas experiências que elas aconteceram através de mim, diminuíram o desespero dela. Porque a gente teve notícia do Cassiano, que ele foi socorrido, a gente ficou sabendo quem socorreu ele, a gente ficou sabendo como ele estava depois de uma semana do desencarne. E assim, eu vejo que ela e minha mãe, sem isso, sem todo esse histórico que foi acontecendo ao longo dos anos, elas teriam pirado mesmo. Elas teriam entrado numa depressão profunda. Aí, assim, hoje eu vejo, assim, que essa mediunidade que eu pensei que nunca teve utilidade nenhuma e que eu neguei ela a vida inteira, eu vejo que, pelo menos nesse ponto, ela foi muito útil, sabe? Não de conforto, mas de amadurecimento e de abertura, uma possibilidade de uma nova existência, sabe? Abertura de um jeito novo de pensar a vida, que talvez é uma coisa que elas jamais procurariam. Só que como eu estava dentro de casa e não tinha jeito de fugir de mim, elas tiveram que encarar isso e até começar a pensar sobre. Aí eu vejo assim que a minha mediunidade que eu pretendo depois dessa pandemia aí, porque já puxaram minha orelha para eu desenvolver, eu pretendo desenvolver, mas hoje eu vejo assim que ela foi utilizada, Deus utilizou ela de uma outra forma. Já que eu estava negando ela, ele deu um jeito, a espiritualidade deu um jeito de fazer ela ser útil de uma outra forma. Assim, é só um relato, assim. Não sei se o Daniel concorda aí. A mediunidade, nós utilizamos ela sabendo, né, que estamos sendo úteis, e não sabendo também, tendo consciência que está sendo útil para alguém. Nossa família é a primeira a receber, porque o nosso carinho, permitimos que a mediunidade possa atuar melhor, a espiritualidade possa atuar através dela melhor, quando temos o amor no coração, a vontade. Agora, quando tem o ódio, que é complicado, né? Aí a gente está servindo a planos inferiores através da nossa mediunidade. Então, aquele inconsciente que age por amor, ele está agindo bem, né? Aquele consciente que age com ódio está agindo mal, né? Então, é preciso separar as coisas, né? Se a gente estiver colocando nossa existência com a abertura do sentimento, tudo é possível pela espiritualidade fazer melhor. Agora, quando eu estou com ódio no coração, rancor, né? Porque o laboratório da família é o mais importante, né? Que é onde nós somos mais testados continuamente. Então, ali que a gente deve fortalecer os nossos sentimentos. Então, é o grande laboratório da vida, a melhor escola, o melhor lugar, o melhor meio para conquistarmos uma vida medianímica, né, futura. Se não pode ser agora, no futuro, provavelmente, né? A Leila ia falar, Leila? Eu gostaria também, só uma palavrinha aqui.
voltando um pouquinho nesse início aí dessa discussão toda, porque a gente fica com a ideia que a condição de maior mediunidade é um dom e que a gente vê com isso como uma missão, né? Foi o que e a missão diz alguns poucos sim, né? Chico, que já estão muito preparados para isso. Mas como você falou, né, Daniel, é uma faculdade sensorial que todos nós, em algum grau, possuímos. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da missão. Vem com a mediunidade, com uma missão, sabe, Camila? Assim, é o bom uso, depende da intenção que você faz, como que você vai desenvolver as suas faculdades. Porque eu lembro quando eu estava estudando o ESD lá com o Eldre, e aí não lembro em que base que o ESD se referenciou, mas assim, falando que a maioria das pessoas que vêm com a mediunidade mais ostensiva vem mais como uma oportunidade de resgate, de aprendizado, são as pessoas que têm algumas coisas a mais para resolver, do que como missão, para resgatar pessoalmente. E aí eu acho que a gente não pode pôr nem para um lado nem para o outro. São oportunidades, são características, são faculdades que a gente vê e que o bom ou o mau uso é que vai fazer a gente... Não é muito assim, eu acho que a gente não pode pensar muito, é missão ou é prova? Faz muito tempo que eu já venho pensando isso. Tudo é prova. E tudo é uma missão. Assim, sabe? Não tem muito jeito. Tem algumas coisas específicas que são missão e prova. Mas a vida da gente é uma prova e uma missão de superação, uma missão de melhoramento. Então, assim, a gente tem que ver a porção de cada um, a parte de cada um desses fatores, sabe? Então, a evolução da mediunidade, Flávia, ela é gradual. Então, à medida que nós reencarnamos, nós passamos uma experiência com ela, né? A mediunidade não veio para nós como sofrimento, ela veio como uma habilidade. Só que nós usamos mal ainda, nós não sabemos usar, aquilo se torna sofrimento. Qualquer outra coisa é assim, né? Aquilo que nós não sabemos lidar se torna um sofrimento, né? Aí me colocar no emprego que eu não sei fazer nada, é um sofrimento. Até eu aprender, até eu lidar com aquela missão ali, daquele trabalho, a tarefa minha, isso vai ser muito difícil, né? A gente tem, na mediunidade, a mesma história, né? Ela é gradual, nós vamos, cada existência que passamos, nós aprendemos mais um pouco, nós ampliamos. A faculdade intelectual que nós temos de pensar, se a gente usar ela mal, respondemos, mas a intelectual, ela é perfeita, né? Porém, mal utilizada pelo agente, né? Que somos nós, imperfeitos. Então, Jesus Cristo, por exemplo, como é que é a mediunidade do Cristo, sensorialmente falando, ele foi considerado o médium de Deus, ou seja, aquele que não precisa de intermediários. A mediunidade dele é o pleno domínio das faculdades divinas. Então, ele não precisa de intermediário. Eu vou usar um médium tal para poder... alguém médium aqui na Terra fala assim, estou recebendo Jesus Cristo. Mentiroso, isso não existe, né? Ele não precisa usar recursos indiretos para que possa manifestar-se. Isso é coisa de gente atrasada ainda como nós. Temos que passar pelas fieiras das encarnações e pelas fieiras das mediunidades como aprendizado. No futuro, nós dominaremos isso tudo, né? Teremos as habilidades necessárias com condições de liberdade, de ação no universo. Atualmente, não, nós só temos limites, né? E esses limites a gente não está dando conta. As pequenas frações sensoriais mediúnicas que a gente tem, a gente ainda nem sabe lidar.
Por isso que o estudo do espiritismo é muito importante, né? A revelação espírita veio através de almas já previamente preparadas na mediunidade. Quando Kardec usou as irmãs, usou os médiuns na época, aqueles espíritos que estavam ali com ele já eram espíritos preparados, né? Já tinham uma certa missão para cumprir junto com Kardec. Isso não foi casual, né? Pensou se fosse uma menina irresponsável, uma menina da ação que temos hoje, da juventude, isso não se daria. Então, teria que ser espíritos mais bem concentrados, preparados, sem o conhecimento espírita, que fossem inconscientes, né, que as meninas foram inconscientes, para receber sem interferência do médico. Por que menina? Por que jovem? Porque não teve tempo bastante na Terra para a mente atrapalhar as comunicações. Então, utilizaram médiuns mais jovens exatamente por esse motivo. Isso foi pensado? Não, foi pela espiritualidade indicada, né? Justamente naquela idade, aquelas meninas fossem dar suas ações na mediunidade. Então, a espiritualidade é muito atenta a quem pode. Tem trabalhos que eles vão tentar fazer aqui na Terra, que você começa com o médium. Aí o médium eles veem que o médium não está legal, que está com problema e tal, eles partem para outro. Eles deixam ele em stand-by, né? E vai para um outro médium, até ele começar a recompor, a começar a se interessar, daí eles recompõem com ele, né? Começa a usar ele de novo. Mas a espiritualidade está muito atenta às nossas condições espirituais na Terra, né? Nós, às vezes, queremos que a mediunidade seja uma provação mesmo, que seja um sofrimento, porque a gente insiste na ignorância, então a gente vai sofrer com ela, né? Mas ela não é para sofrer. A mediunidade não veio com essa condição de jogar a gente no sofrimento. Nós é que nos colocamos no sofrimento com ela. Mas eu não entendo provação como necessariamente para a gente vir sofrer. Eu não entendo provação assim, não, uma prova como assim, é para você sofrer com isso. Não, assim, mas uma oportunidade de resgate, de aprimoramento, sabe? Assim, não como sofrimento, não encara assim. Como é que é uma aprovação? Uma aprovação, para quem está provando alguma coisa, não deixa de ser um sofrimento, porque coisas que ele ainda não domina, né? Então ele acha difícil ainda. Senão, a não ser que você passe por provação perfeitamente pela situação, você estudou, a prova ficou mais leve. Você se informou, aí a prova fica mais leve. Quer dizer, tudo é prova. Quando você vem para a Terra, tudo é prova. Tudo é provação. Você pode perder a paciência ou não com aquilo. Eu vou chutar o balde, eu não quero isso, né? Então, a pessoa larga da existência dela, né? Nós não vamos sair nós não vamos terminar essa parte, né? Pensei que fosse dar, né? Mas eu quero saber. Queria que você voltasse a falar do sonambulismo, como você começou, e aí a gente foi nos méritos do João de Deus e acabou que você não deu as definições. Na verdade, Marion... A Marion estava falando também. Tem mais alguma pergunta aí? Para eu jogar junto? Não, né? Eu só queria saber se o sonambulismo, todo sonambúlico, independente de ser médium ou aquele sono lá, que tal, se eles são inconscientes, é isso que caracteriza o sonambulismo? Na verdade, ele age com consciência de lá. Ele usa um corpo que não vai registrar o fato, né, depois do transe. Então, por exemplo, ele não lembra de nada. Encarnado. Isso. E inconsciente aqui para quem é observador, né? Mas ele, de fato, ele sabe o que está fazendo, né? De lá, ele tem uma noção do que esteja fazendo, tá? Por exemplo, João, vamos voltar lá, Marion tocou no assunto do João de Deus, né? Como outros médiuns, né? Você deve interpretar o seguinte: ele é um agente
intermediário, tá? Correto? Que tem a habilidade de receber mentalmente, porque a mediunidade é mental, né? Passa primeiro pela mente do indivíduo. Ele pode selecionar, permitir ou não a comunicação. Como o João de Deus permitia, antes mesmo, ele já estava se colocando na permissão, mesmo estando na inconsciência do fato, que ele não lembrava de nada do que acontecia. Na hora do transe, as informações que a gente tem é que ele não lembrava mesmo, de fato. Né? Poderia ser uma mistura? Pode. Às vezes ele misturava ali situações para, naquela hora das injustiças que cometiam, estar plena consciência, e não ser pelos espíritos. Tá? Então, não ser pelos agentes que estavam trabalhando, utilizando o recurso que ele tinha. Porque se fosse uma barata, eles iam usar a barata para sarar alguém. Mas era um médium, né? Era um médium que foi usado, era o agente. Não foi o João de Deus quem curou, e sim a espiritualidade, mas eles usaram as condições dele para fazer porque cada um tem saturação magnética diferenciada. Tem uma quantidade de ectoplasma, de produção de ectoplasma. Então, as estruturas do corpo ele já vêm pré-estabelecido para que isso aconteça. Por isso que precisa ter uma pré-condição física para que determinados tipos de mediunidade ocorra, né? Em qualquer uma delas. Então, devemos ver o seguinte: a mediunidade é uma instalação, ela se radica num organismo. Para que ela se opere com eficiência, precisa ter um organismo pronto, em condições mais densas. No caso do médium de cura, é uma atividade densa, né? Muito próxima à vitalidade do corpo humano, da Terra, a transmissão. Porém, coitado, ele usou isso paralelamente, né, para suas fragilidades sexuais. Ele teve esses distúrbios. A gente deve orar por ele, porque realmente nós todos temos deficiência. Será que nós procederíamos de forma diferente ou igual? Né? A gente nunca sabe. Por isso que às vezes a gente não tem umas atribuições mediúnicas, né? Você não psicografa igual o Chico, né? Você vai lá psicografar noite em noites, noites e noites, obras com pensamento elevado. Nós não somos médiums para isso, então não nos coloca nessa missão. Né? Então a gente tem que estar em missão que compete às nossas condições atuais. Então, o fator dele ser sonâmbulo, o médium ser sonâmbulo, é para que tivesse até menos intervenção dele possível, né, no fato, na cura, porque muitas pessoas merecedoras buscaram a figura dele, e a espiritualidade tinha que atender essas almas de qualquer jeito. Então, utilizaram o sistema dele para fazer determinadas curas, tá? Então ele entrava em êxtase, né, em estado sonambúlico, que a gente chama. Ele não via mais, inclusive os olhos dele, eu não sei se alguém aqui viu, que foi lá ver, eu fui 2 vezes verificar isso. Os olhos dele eram estáticos, de vidro, né? Não olhava, não tinha olhar para ninguém. Então, bem estático, sonambúlico mesmo. Então, ele agia plenamente na mão dos espíritos. Tá? Agora, se paralelamente ele utilizava mal, isso é uma atitude própria de homem. Você tem que separar o homem e o médium. Né? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente é igual o Divaldo. O Divaldo tem um jeito dele ser, da fala, mas você tem que separar o homem e o médium, né? O jeito dele ser e é aquilo que vem por produção através da espiritualidade, né? Assim todos nós,
respeitar uns aos outros. A gente duvida demais do outro, né? Pode notar que, não sei não, veio pelo Daniel, não sei não, veio pela Dona Odete, né? Não sei não, veio pela Camila, não sei não, né? Porque são encarnados próximos a nós, são pessoas que estão do lado e a gente sabe dos efeitos dela e atrapalha tudo, né? Aquilo ali não, aquilo ali é dela, aquilo ali não tem fator. Mas se você for buscar, tem sim, tem coisas boas ali que estão sendo colocadas, né? Então, o veículo, a transmissão depende do veículo, independe do moral do indivíduo, né? O uso mal ou bem que ele faça da mediunidade acarretará resultados bons ou negativos futuramente a ele ter que responder naquele instante da mediunidade dele, né? Bom, não dá mais tempo para fazer mais leitura, né? Mas fica aqui só com relação a esse finalzinho aí, que foi lido, o ato da vontade, resultem ou não esses fenômenos de um ato de vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Então, resulte ou não esse fenômeno um ato de vontade, ou seja, que seja consciente ou inconsciente, tudo vai ser uma ação dentro das leis naturais. Tudo será promovido. Então, não existe fazedores de milagres, coloca até o epíteto de dramaturgos, né, que seria quem faz milagre. Então, isso não existe. Na verdade, existem embusteiros, né, que faz alguma coisa além da mediunidade, aquilo que não é mediúnico. A gente tem que separar o que seja mau uso do médium ou não médium, né? Porque ele pode ser médium, mas pode não ser médium, ele está usando da boa-fé das pessoas, né? A acreditar nele e tirar proveito da situação. E pode acontecer ele ser médium e tirar proveito da situação, como aconteceu aí no caso citado hoje do nosso estudo aí. A gente não quer colocar o coitado do João como exemplo, mas não tem, assim, é um momento fechado aqui que a gente coloca, né? Sem críticas a ele, que longe disso, a gente não pode fazer isso nem politicamente, né? Usar comparações errôneas na política, né? O fulano era ruim, esse aqui é bom, entende? A gente tem que tomar o outro que é ruim, é nosso irmão também, que a gente deve aprender a amar. Todos vieram de Deus, todos... por isso que o João é de Deus, né? Todos vieram de Deus. Então, Camila de Deus, Odete de Deus, Osana de Deus, Toninho de Deus, né? Então, todo mundo é de Deus, né? Daniel de Deus. Daniel de Deus, Francisca de Deus, Cátia de Deus, né? Então, todo mundo é Marião de Deus. Cadê a Inês? A Inês não está aí hoje, não? Ela está com touca, está ouvindo. Posso falar uma coisa? Oi, pode. Marisa de Deus. Eu queria só falar assim que uma coisa que me chamou atenção no estudo de hoje foi assim a questão da mediunidade, ela não ser subjugada à moral. Eu fiquei pensando, realmente, se a gente fosse subjugar a moral para o médium ser médio, ele ter que ter a moral mais elevada, certamente as casas espíritas não teriam grupos, a maioria não teria grupo mediúnico, né? Eu estou falando, me colocando na situação, porque assim, se a gente for buscar, nós todos temos as nossas falhas, né? E a gente está aqui na escola, na Terra, para encarar a falha face a face, a imperfeição moral face a face. E aí, se a gente não tivesse esse carinho de Deus aí, misericordioso, que deixasse a gente ter pelo menos igual a nossa colega falou, né? Ela tem a mediunidade, mas ainda não trabalhou, não sabia ainda o sentido daquilo. E tantas outras, a gente tem a nossa faculdade aí, a gente que sabe, cada um sabe de si. Se a gente fosse ter isso aí ligado à moralidade, talvez nenhum de nós íamos ter
a chance de desenvolver, dado a nossa, eu vou falar por mim, né, a nossa deficiência moral, né? Tem muito Joãozinho, muitas Mariazinhas, Sim. né? Na vida mediúnica, né? Muitos Joãozinhos de Deus, Mariazinha de Deus, Joanazinha de Deus. Muitos grupos deixariam de existir. Então, a gente tem muito nas nossas vidas pessoais, e lá a gente coloca uma máscara, às vezes vai para o centro. Então, antes de julgar o João, né, olhar para dentro de nós se a gente está sendo um Joaninha ou uma Marianinha. Então, de fato, prestemos atenção em nossos atos, consolidemos o lançamento fraternal, na análise com o próximo, sem a crítica, porque nós temos passado negro, nosso passado não é bom. Graças a Deus a gente vai viver o futuro, é o que vem pela frente, não vai viver o passado. O passado a gente tem que largar ele, vai apagando, a gente consegue ir apagando no esquecimento. Não adianta você Deus coloca o esquecimento para nós, justamente para você não ficar na culpa. Porque já pensou se você tivesse culpas hoje das existências passadas e começa a alimentar a culpa? Então, você tem que ver os seus erros, né? Se fosse uma culpa do passado ou dessa vida, você tem que buscar a causa dela, né? E restabelecer essa culpa, melhorando o seu ato, né? Para ter nova modalidade existencial. Aí sim você dá vitalidade de novo. Pode falar, Francisca, você deu um toque aqui. Não, era a Marion que ia falar. E Marion? ela foi cortada e ninguém não deixaram ela falar. Fala aí, Marion. Não, eu já falei o que eu queria. Eu só fiquei numa dúvida, que eu acho que é até uma dúvida básica. O sonambulismo, ele é considerado... Oi? Tá ouvindo? Você falou, tinha uma outra pessoa conversando e ninguém ouviu você. Não, o Daniel ouviu sim, ele respondeu. Eu ouvi. Eu só fiquei na dúvida se o sonambulismo ele é considerado uma mediunidade ostensiva e se tem que ser desenvolvido de alguma forma, tem que ser suprimido, que até a Flávia, né, falou alguma coisa sobre isso, e a Camila também, e só ficou essa dúvida aí para mim. É ostensiva, sim, e deve ser desenvolvida e educada. Porque às vezes a gente fala assim, só desenvolver a mediunidade. Não é. É educação mediúnica. É educação através dos princípios espíritas, tá? É educação através da forma de ação nossa, né? Então, sem o espiritismo, fica difícil atuar bem na mediunidade. Principalmente, senão a gente cai no mesmo ponto do passado. No mesmo uma pergunta também, pequenininha também. O sonambúlico está muito ligado ao corpo, né? É como se fosse não consegue desdobrar, assim, sabe? Dorme e fica vivendo a vida espiritual, mas junto com o corpo. Também tem a questão de estar muito, de uma certa forma, muito ligado ainda à matéria. Tem isso ou não? Na verdade, não é todo mundo que vai ser sonâmbulo, né? Assim, é ostensivo. A gente tem sempre um pouquinho de características, né? Quando você está dormindo, em estado de êxtase, no caso, né, provocado, você de lá tem os seus pensamentos ativos. O que você pensa, você projeta na sua vida comum. Então, se eu pensar assim, eu vou naquela praia ali, é como se eu estivesse indo para a praia. Eu pego o meu corpo, né,
e levo ele para onde eu estou desejando, entendeu? Então, é um sonho. Na verdade, o pensamento nosso na espiritualidade é um sonho. Então, você continua a pensar. Então, todos nós sonhamos. Todos nós, à noite, temos a nossa total alimentação pelo pensamento. Então, eu posso imaginar coisas. Então, alguém me coloca uma situação lá, eu construo uma coisa mais esquisita em cima daquilo ali, porque meu pensamento está pensando aquilo. Aí eu conduzo o meu corpo, que está na cama, para determinadas finalidades que eu estou propondo. Então, é uma condução. A gente está treinando isso para a espiritualidade também, né? Na espiritualidade, você conduz um corpo perispirítico, né? Então, da mesma forma que você pode entrar em êxtase no plano espiritual. A mediunidade é usada na espiritualidade também. Então, a partir do plano mais denso que nós estamos, a gente está realmente ensaiando para planos mais elevados, ou futuramente na nossa existência. Tá? Bom, então, gente, o nosso tempo já foi, né? Já até passamos bem hoje. Encerramos agora. Depois vocês dão uma olhada na gravação que nós fizemos ontem do Fórum de Educação, tá? Já está disponível na Gênese. Eu acho que foi legal o papo com ela, com a Sandra Borba. Depois vocês dão uma olhada lá. Viu? Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Fantástica. Muito boa. Fantástica. Eu assisti depois. É um conteúdo que vai estar disponível lá no YouTube, né? Gente, então, muito obrigado. Um bom dia para todo mundo. Bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, né, nessa prova. Bom domingo a todos. Tchau, Dona Odete. Tchau, gente. Bom domingo para Tchau, todos aí. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Boa semana. Boa semana.